Oi, gente! Vocês estão vendo aqui o podcast. A gente já tá no episódio... Ai, eu já nem sei mais que episódio que é. Acho que é 13. Então, vou fingir que é o 13, gente. Vocês já estão aqui no episódio 13. Vocês estão curtindo? Eu espero que sim. A gente tá aqui fazendo de coração, com muito carinho, para ajudar quem tá aí, quem tá em dúvida de como se comunicar melhor na sua empresa, vender o seu produto, ou até assuntos diferentes, né? Porque a gente traz convidados com assuntos diversificados. Então, compartilha, curte, manda para aquele amigo que pode gostar do conteúdo que a gente está produzindo e pode ajudar mais gente, porque a gente quer realmente ajudar as pessoas a entender melhor o nosso meio, que é a comunicação, e também trazer informação. Larissa, tá gravando, viu? Viu? Dessa vez eu não esqueci de gravar, não. Parabéns. Ali, ó, tá vermelhinho. Estrelinha. Com a bolinha vermelha. Mas já começou, na verdade. Quando eu disse que está gravando, já estava começando. Eu não esqueci de pôr pra gravar hoje. Tá vendo, Entendeu? gente? Inclusive, na entrevista com o Leandro, eu achei que eu tinha esquecido, eu quase infartei. Mas não, eu tinha gravado. Parei de gravar, quando eu falei que a gente tinha acabado a gravação. E aí, quando eu esqueci que eu tinha parado de gravar. E quando eu olhei, meu coração quase infartou. Mas gravou sim, tá? Eu sou uma pessoa muito atenta, só que eu esqueço que eu sou atenta. Olá, pessoas! Como vão vocês? Hoje eu e Larissa estamos aqui. Fala um pouquinho com a gente, Larissa. Olá, tudo bem? Estamos com várias ideias para temas e convidados do podcast, mas hoje a gente estava debatendo o que vamos falar. Sim, a gente chegou à conclusão que é algo importante que a gente ainda não falou aqui, que é uma ferramenta do marketing que é deixada de lado por causa das especificidades, apesar de naturalmente a gente trabalhar com ela, é a segmentação. Você sabe o que é segmentação? Você sabe, Larissa, o que é segmentação? Eu sei, mas como você é o publicitário, eu acho que você explicar vai ser melhor. Vou tentar suprir. Então, a segmentação, como é que ela funciona? A gente tem o nosso público, certo? Existe o mercado. Então, a gente vai segmentar o nosso foco. Você lembra que no último podcast a gente falou sobre persona e público-alvo? Uhum. Então, a gente pega o nosso público-alvo, a gente vai segmentar quem é nosso público-alvo dentro do mercado todo que a gente tem na rua, certo? Então, por exemplo, algo que aconteceu algum tempo atrás, e hoje está muito em voga, os nerds, né? Aí, para exemplificar, eu trouxe nossos bonequinhos, não são só meus não, tá? Larissa também gosta muito. Então, a gente tem os nerds. Antigamente, era aquele cara que ficava excluído. Ele não era muito olhado para aquele tipo de público. E aí decidiram segmentar para ele. E aí começou a aparecer bonequinho, e aí você tinha os caras que gostavam de bonequinho, aí você tinha os caras que adoravam filme, tanto que hoje tem um monte de filme da Marvel aí. E tá fazendo muito sucesso. Muito sucesso, porque focaram primeiro nos nerds, e depois o pessoal viu que é um conteúdo divertido de ver. Mas a segmentação inicial era quem gostava de quadrinhos. E o porquê que fez tanto sucesso? Porque era um público que era deixado de lado, né? E era muito carente. E a hora que ele foi atendido, como ele já estava na internet, porque geralmente esse tipo de pessoa gosta muito de tecnologia, ele era muito verbal, ele fala muito na internet, chega a ser um pouco chato, inclusive, às vezes. Reclama de coisa que pra mim é desnecessário. É o famoso ver pelo em ovo. Mas eles falam muito, eles se mostram muito porque eles se sentem atendidos e ficam felizes por isso. E se posicionam. Né? Então, isso traz para público a opinião deles e ajuda a engajar o filme, o bonequinho, a história em quadrinho. Então, isso é uma segmentação. A gente vê muito disso, e Larissa acompanha mais porque, né, mulher geralmente cuida mais do look. Cabelo, né, Larissa? Até algum tempo atrás o cabelo era liso e ponto. E pronto, acabou, não tinha outra opção. Agora não, já tem diversas profissionais que se especializaram em determinados tipos de tratamento de cabelo, por exemplo, profissionais expert especialistas em progressiva, bacana. Profissionais expert especialistas em transição capilar, profissionais especialistas em cachos. Transição capilar, Larissa, me conta o que é que eu não... Transição capilar, para quem não sabe, quando você tá, por exemplo, você tem o cabelo liso e quer deixar o cabelo natural, cacheado.
Você vai passar por um período Ah, tá. Você fazia progressivo, que falou, o chega. cabelo vai ficar meio estranho. E muitas das pessoas até desistiam de fazer a transição capilar porque fica com um cabelo com várias texturas, né? E aí a chave, porque as cabeleireiras profissionais que perceberam isso começaram a vir a público mostrar como que você lida com o cabelo com diferentes texturas. Mega segmentado, então. Mega segmentado. E um público que estava carente. É, porque eu tenho uma prima que ela é cabeleireira, a Érica. Não sei se você tá vendo não, mas coraçãozinho pra você. E ela faz progressivo. E eu lembro que você chegou quando a gente começou a namorar, você ainda fazia? Eu não lembro. Na verdade, eu comecei a fazer, depois a gente começou a namorar. Ah, tá. Você chegou a fazer com ela, inclusive, né? Acho que você fez pelo menos uma vez. Não lembro. É muito tempo, gente. Tem muito tempo que nós tá junto. Enfim, eu lembro dessa fase de você reclamando do cabelo e parando de fazer. De começar a deixar ele mais natural. E foi na mesma época que começou a aparecer publicações e produtos voltados para cabelo cacheado. Sim. A segmentação é isso, é realmente você definir o seu público, ver as especificidades desse público, né? E eu acho até que, assim, a gente define um nicho e dentro desse nicho, ele já ficou muito grande. É preciso definir um subnicho, porque aí você consegue falar exatamente com aquela sua persona. É porque o legal da gente trabalhar com esse marketing de segmentação é a gente pegar exatamente nisso que você disse, tem um subnicho. Quanto mais focado no cliente, mais fácil de criar a persona, que a gente falou lá no outro episódio, e é mais fácil de se comunicar com essas personas. Então, a comunicação flui mais fácil, porque você sabe exatamente quem você vai atingir. Exato. Porque você criou a persona, você fez a segmentação, você achou exatamente o grupo que você está procurando. Por exemplo, mulheres de cabelos cacheados. Então, toda mulher que tem cabelo cacheado, meu produto vai atender. E aí, beleza. Quem são essas mulheres? Aí, lá dentro desse público específico que eu criei, eu vou criar minhas personas. E aí, por exemplo, cabelo cacheado. Existe o ondulado, porque eu coloco no cacheado também, porque o cabelo ondulado forma ondas. As mulheres com cacho maior, com cacho menor, cabelos crespos, tudo isso são várias possibilidades. Entendi. E você vai conversar de maneira diferente com cada um. Ah, então ondulação também. Tá vendo, gente? Eu não entendo nada desse assunto. Eu não sabia que tinha esse tanto de diferença. Então dá pra segmentar mais ainda dentro Do cabelo cacheado. do cabelo cacheado. Dá. Que fantástico. E aí é isso, gente. A gente vai segmentando até chegar no público que a gente quer atender. E aí cria a persona dentro daquele público. As personas, não necessariamente vai ser uma só. Exato, e as pessoas acham que, mas eu vou ficar falando com um público muito restrito, não é isso. Você vai conseguir atingir aquele público e a partir daquele público você vai abrindo seu leque. Você faz um retrocesso. Exato. E tem... Você foca e vai abrindo. Porque se você quiser começar já com ele muito aberto, você fala muito generalista, fica difícil. Agora, se você conecta com aquela pessoa, vou fazer aqui, para vocês terem mais coisas. Se você conecta com aquela pessoa, com você que está assistindo aqui agora, você vai comentar com outra pessoa, provavelmente, que tem as mesmas características. Certo. E aí você vai abrindo o leque. Aí, por exemplo, do cacheado, né? Meu cabelo, eu ouso dizer que ele é um ondulado no início do cacheado. Que ele não forma cachos muito... são cachos desiguais, né? Certo. Então, a mesma fala, para mim, não vai ser uma fala de cabelo crespo. Porque o cacho do cabelo crespo é mais fechado. Os produtos podem ser os mesmos? Até podem. Mas a técnica utilizada na aplicação, por exemplo, é diferente. Então, você pega por exemplo, vou falar de um post. Você faz um post indicando um produto, olha, aí acabou a falta de conteúdo. Por quê?
do mesmo produto, você consegue fazer, no mínimo aqui de cabeça, 4 postagens. Porque são 4 técnicas diferentes de utilização desse produto para cada cabelo. Uhum. Por exemplo, pessoa que tem ondulado vai usar menos produto porque pesa mais. Mulher vai entender esse de pesar, homem eu vai tô ficar meio... perdidaço. Fica oleoso. Entendi. Fica oleoso. Agora, o cabelo que é mais crespo, ele tende a necessitar de mais produto, de mais creme, de mais hidratação. Então, você vai usar mais quantidade de um jeito diferente. Uhum. Por exemplo, fitagem. Fitagem é muito bacana, mas no meu cabelo, fitagem é meio complicado, porque pesa. Uhum. No cabelo crespo, gente, quem já não viu aquelas fotos daqueles nenéns lindos, com aqueles cachinhos mais impecáveis? Isso é fitagem. O Dani faz, né? O Daniel, que é nosso amigo, faz fitagem. O cabelo dele fica maravilhoso com fitagem. Então, voltando a dizer, um produto, mas olha o público diferente. Você fala assim, mas eu tô falando com o mesmo público. Não é. Não é. O cabelo é diferente, igual a Larissa falou, necessidade é diferente, entendeu? A carência é diferente. O jeito de aplicar o produto é diferente. E aí você tá falando assim, mas eu vou falar com pouca gente. Se eu focar desse jeito que você tá falando, eu vou falar com pouca gente. Vamos voltar no exemplo do nerd, tá? Por quê? Dentro do seu grupo social, quantas pessoas que você conhece que gosta de ver filme da Marvel e da DC, né, de super-herói? Pra você que não conhece o que eu tô falando, é super-herói. Tem capinha, é Marvel DC, é um desses dois. Gosta de bonequinho, gosta de jogar jogo no computador. Quantas pessoas dentro desse grupo? Geralmente tem umas 2 pessoas. Então, se você está lançando um produto voltado para esse público, você vai falar assim, mas 2 é pouco. A gente tem que lembrar que a gente está no mundo digital. Você não vai falar só com a pessoa que está do seu lado. Um atendimento bom, ele não rende mais 14 referências, Sim. que era o que o boca a boca fazia. Você vai atender um cliente bem, você vai ter 14 referências, que ele vai falar com até 14 pessoas. Era a média. Né? Hoje em dia não é assim que funciona. Todo produto que você vai fazer, a não ser que seja um serviço localizado, e aí você tem que estudar a sua segmentação, que ela é adaptada para aquilo, Sim. certo? Você vai fazer focando na internet, no online. E aí você vai trabalhar suas mídias sociais, você vai trabalhar site e vários tipos de conteúdo para alcançar o seu público espalhado. Entendeu? Então a empresa hoje de podcast, né? Quando a gente começou o podcast, Larissa comentou do Jovem Nerd, que foi lançado em 2004. 2005 foi quando eu comecei a ouvir, ele já tinha 80 episódios, então ele deve ter sido lançado em 2004. Sim. Porque um episódio por semana, 56 semanas no ano, 2004. A matemática aqui eu acho que tá certinha. Então, quando eles lançaram o podcast voltado para o público nerd em 2004, eles lançaram o site, isso eles contam em histórias, né? Que já foi até case de estudo de mercadológico. Sim. Eles lançaram pro grupinho deles. Mas isso, com 2 anos depois, chegou no Arlen aqui em Itaúna. Os caras eram de São Paulo. E dá menos que 20 anos, né? Mas só para facilitar a conta, há 20 anos para frente, chegou a ponto da Magalu querer comprar o Jovem Nerd. Eles são sócios da Magalu agora. Tem uma Pois porcentagem menor, obviamente, mas a compra do Jovem Nerd pela Magalu foi negociada com eles tendo sociedade e decisão em determinados produtos que são do Jovem Nerd empresa. Exato, porque o negócio ficou gigantesco. Por quê? Começou com os nerds que ficavam mais reclusos em casa, aí veio a ascensão dos filmes, vieram a popularização dos Funkos. Eu tô revoltada que o Arthur tá chamando de bonequinho. Não é todo mundo que sabe o que é Funko. Eu não gosto de ficar usando os termos corretos e não comunicar. Eu sou um comunicador. Tá certo. E aí veio a ascensão e a popularização dos Funkos, vieram produtos específicos para atender essa população que estava carente de material mesmo de compra. Hoje eles têm, por exemplo, eles têm uma loja lá dentro que faz parte do Magalu,
que tem tapete em formato de controle de videogame, tem caneca de personagem de Star Wars. É focado para esse tipo de público. Quem gosta tá abraçado. E o que era nerd exclusivo, Mais fechado, mais Mas, restrito, porque o povo tinha vergonha de usar também. excludente era a palavra que eu queria. Excludente. Algo que era mais excludente de minoria, virou pop. Porque Sim. agora não é todo mundo que é nerd, que consome. Mas virou pop. Para decoração, por exemplo, é bacana. Ser uma caneca de videogame, com formato de um videogame, a caneca com o formato de um bichinho. Bichinho. Você reclamou de eu não chamar de Funk, agora você chamou de bichinho. Personagem, Personagem. tá? Não agrida meus bichinhos. Não agrida meus bichinhos. Então, a segmentação é bacana nisso, porque dentro da sua região, dentro do seu grupo, você tem uma pessoa, duas pessoas, mas o foco é a gente pegar o todo, entendeu? Você pode atender com a internet e transportadora e correio e o que for, você consegue atender o Brasil inteiro. Exato. E uma coisa que eu acho que as pessoas não param para analisar, o que viraliza nas redes sociais de forma orgânica, Uhum. né? Porque o viral é orgânico, tá, gente? Viral orgânico. O viral é orgânico. Você não consegue fazer um viral pago, não. Não cola, não. Ele cola primeiro no orgânico. O que geralmente acontece é o viral estourar e aí alguém fazer uma propaganda copiando ou até comprando os direitos para usar aquele viral. Exato. Mas o viral é orgânico. Então, as pessoas não pensam que o que se torna viral é exatamente aquilo que conecta com uma dor, com uma especificidade. Ou seja, é com o tete a tete. A sensação é aqui, ó. Entendi. De proximidade. De fato. Fato. Nunca tinha parado de pensar nisso. Você tem que se conectar lá de alguma maneira, né? Lembrar a gente ainda fala dele muito. Taca-lhe pau nesse carrinho! A gente brinca muito com isso. Porque conectou, é fofo, remete à brincadeira de infância. De carrinho de De rolimã. rolimã. Então conecta com a gente. O anúncio ele é feito baseado... Depois que o viral sai, Exato. aí a empresa faz alguma propaganda, porque se é pago, é propaganda. Ah, um exemplo. Vamos dar um exemplo. Aquela menininha, eu esqueci o nome dela. Morgana. Acho que Morgana é a mãe. A que A que fala certinho. soletra as palavrinhas. Isso, a que fala certinho. Eu esqueci o nome. Acho que Morgana é a mãe. Acho que não é a menininha, não. Eu sei qual que é. Alice. Alice, não é? Acho que é a Alice. Fez com a Fernanda Montenegro. Fez com a Fernanda Montenegro. Ela fez uma propaganda do Itaú Aham. depois do viral acontecer. Isso. Dela falar as palavrinhas corretamente, com uma dicção melhor que muito adulto. Baixa o microfone um pouquinho, por favor. Isso. Com uma dicção muito melhor que adulto. E ficou legal, né? E ficou gracioso. Porque tem a Fernanda, tem a Alice, que é uma fofura, a menininha linda, e a gravação deles, a qualidade é muito boa. Sim. Eles estão na Europa. Ah, então explica. Equipamento mais barato. Equipamento mais barato. Nossa, equipamento ali. Ai. Tá bom. Não vou ficar chorando por isso não, tá? Eu olhei um equipamento que eu tava querendo, se eu fosse trazer ele em dólar, ele ia ser menos da metade do valor. Mas tá bom. Inclusive, se você for viajar... Dá uma liga. telefonada. São Arlen. Então. Mas aí, e ela ainda, além de tudo, ela gravou com a fantástica Fernanda Montenegro. Que é uma mulher que tem um outro carisma também maravilhoso. Ela é fantástica. E aí a gente perdeu o foco da nossa conversa, Larissa, porque a gente falou de viral, meu pé tá virado pra lá. Vocês estão vendo a sola do meu sapato. Vou graciosamente mudar de lado, sem ninguém perceber. Mas aí é interessante essa questão, né, das empresas aproveitarem o viral. E ele continua indo, mas ele vai numa velocidade bem mais baixa. Por quê? Pessoal, é comum nosso não gostar de propaganda. Sim. Então, quando alguém vira pra mim e fala assim, tráfego pago é muito melhor do que o tráfego orgânico, eu morro um pouquinho por dentro.
Porque eu sei como funciona. Eu sei como funciona. O tráfego, obviamente fazer tráfego pago é bacana. Você vai falar, eu não vou te falar aqui de jeito nenhum, eu não falo pra ninguém. E se alguém falar com você, fuja dessa pessoa, que o tráfego pago não funciona. Sim. Funciona, certo? Mas se o tráfego orgânico não for bem feito, cara, não adianta. Não engaje. Porque se você faz um tráfego pago muito cansativo em cima do público que você focou, entendeu? Fica cansativo. E outra coisa também, o que acontece? Você trouxe pessoas, Fernanda, minha querida, vou te usar novamente. Você trouxe pessoas para o seu... deixa eu explicar, porque a gente estava conversando sobre isso em off. Fernanda é uma amiga. Você usa o tráfego pago para trazer pessoas para o seu perfil, para trazer pessoas para o seu site, para trazer pessoas a conhecerem sua empresa. Ou você, enquanto empresa. Certo. Né? Mas, se aquela pessoa chegar no seu feed, no seu stories, e não achar conteúdos que casam com o que você chamou a atenção dela no tráfego pago, e que não tem uma constância, se não houver uma constância, ela vai, por causa do algoritmo, deixar de ver você, mesmo você tendo puxado através do tráfego pago, ela vai deixar de consumir seu conteúdo, porque o conteúdo não interessa, não interessou, e aí o engajamento vai lá embaixo. Engajamento indo lá embaixo, você começa a ser menos entregue até para pessoas que você já tinha uma entrega mais consistente. A gente tem que tomar cuidado com isso porque atrapalha, né? Então, não é o Arlen que tá falando, tá, gente? Que o tráfego pago, que a propaganda faz a pessoa criar um pouquinho de querer se afastar. Isso é estudo, tá? Isso é estudo. A gente, quando, há mais tempo atrás, o pessoal da nossa idade, Larissa novinha, meada dela é da época também. A gente que tá na casa dos 30 para cima, tá? A gente tá acostumado com televisão aberta que Sim. tinha, querendo ou não, obrigatoriamente tinha propaganda e você não tinha o que fazer. Porque você não tinha o celular na época pra você ficar fuçando enquanto tava passando a propaganda, não tinha nada. O foco era na televisão. Aí o que acontecia? Era sua mãe levantar pra arrumar a cozinha, entra a propaganda, você ir no banheiro e a propaganda passando. A gente era obrigado, você tá entendendo? Você estava vendo seu filme da sessão da tarde e de tempos em tempos você era obrigado a assistir de 4 a 5 minutos de propaganda. Era obrigatório, certo? Assim, era obrigatório no sentido assim, tava passando ali. Se você quiser olhar para a televisão, você vai ver a propaganda. Você pode fechar o olho, furar seus tímpanos. Ir no banheiro, enfim. Correr pra rua, mudar de canal. Quem entendeu? não ficava zapeando o canal? Então, o ponto é esse. Então, de tempos em tempos, você tinha que ver aquelas propagandas. Elas vão passar lá, certo? Se você quiser continuar naquele canal, você vai ser obrigado a ver aquelas propagandas. E a gente ficou viciado, atualmente, em não ver propaganda. Exato. É porque a internet trouxe pra gente essa facilidade da gente ver o que a gente quer. Agora, deixa eu dar só um puxão aqui, gente. Acabou essa mamata, tá? Porque as empresas querem estar ali em formato de anúncio. E até o Netflix agora vai ter uma conta mais barata, uma assinatura mais barata, que você vai... Beleza, você quer assinar mais barato? Show! Mas você vai ver propaganda. Mas isso aí eu não vejo como... Não, eu não vejo negativo, não. Eu tô falando que, assim, a gente ficou viciado em não ver propaganda, em ter a opção de não ver propaganda, e agora a gente se chateia em ver propaganda. Isso. Pois é, o ponto que eu ia chegar era isso. Larissa, não deixa eu concluir você raciocínio, talvez porque eu sou lento demais. Pode ser um problema meu. Enfim. Então o ponto é, como a gente teve isso na nossa infância / adolescência, agora que a gente ficou velho, a internet trouxe essa possibilidade, a gente foge de anúncio. Entendeu? Entrou uma propaganda, a gente não quer. A gente que mexe mais com a internet, o pessoal que trabalha mais com a internet, já vê que tem plugin para os navegadores que bloqueiam o anúncio. Então, nem dentro de um site que tem anúncio, a gente vê o anúncio mais. O que é um problema em parte também, gente, que esses plugins de pop-up também. Aí agora, por exemplo, você vai acessar o Meu Gov e o Meu Gov precisa de pop-up. Aí você tá com o plugin ativado até você lembrar
Mas que tem que desativar o negócio. aí, senhora Larissa, eu tenho que puxar sua orelha porque você não é uma pessoa muito ligada como funcionam as coisas. Plugin de pop-up não necessariamente é propaganda. Não, eu sei. Você tem extensões hoje dos navegadores que só bloqueiam propaganda. Eles não bloqueiam plugin, eles não bloqueiam pop-up, bloqueiam nada. Eu sei, é porque eu uso as duas. Pois é, então desativa a coisa do pop-up pra você poder navegar normal. Mas, enfim. Então, em navegador, a gente já tem a função de bloquear anúncio. Navegador de televisão, cara. E não é nem televisão muito chique. Você tem lá, porque você vai navegar. Eu, por exemplo, eu vejo muita série em navegador, né? Eu gosto de ver desenho, igual eu te falei. Então, eu vou ver meus desenhos em navegadores. Aí tem lá, bloquear anúncios. Já tá marcado, não aparece nenhum. Sim. Certo? Então, por exemplo, Arlen, mas o que isso tem a ver comigo? Se você estiver fazendo um Google Ads, por exemplo, você não vai aparecer, porque a maioria dos anúncios na internet hoje é Google Ads. Você tem Google Ads, você tem parceiro do Mercado Livre, deve ter parceiro do OLX também, que eu acredito que vai ter. Deve ter. Mas o principal, gente, é Google Ads, certo? Quando você faz um anúncio no Google, você pode aparecer nos outros sites que são parceiros do Google Ads. E aí você não vai aparecer, porque o plugin está bloqueado. Exatamente. O tráfego orgânico, o conteúdo feito de forma orgânica, ele não é bloqueado, porque ele é feito de forma orgânica, entende? Se a pessoa pesquisar algo que seja interessante para ela, a chance de você aparecer é maior, porque os anúncios vão estar bloqueados. Exatamente. E se a gente acha que poucas pessoas usam, não, gente. A galerinha, principalmente mais nova, já tá de saco cheio, real, de propaganda, não quer, porque cresceu não tendo essa dinâmica nossa de tudo bem assistir uma propaganda ou outra. Eles nunca tiveram pregação. Exatamente. Então eles não querem. A Liandra, a gente que trabalha com essa área, tá? Caso você esteja vendo aí, a gente tem que começar a preocupar com essa criançada que tá vindo agora. Porque os futuros o consumidores. YouTube, você pode pagar o YouTube, ele não vai aparecer propaganda, entendeu? Você tem o YouTube Kids que, por lei, ele não pode ter muita propaganda. Ele tem uma propaganda ou outra. E nenhuma é de venda de produto. Não, é só de filme, porque não pode ter venda, né? O ECA não permite. E aí, as crianças não vão ter esse costume. Não. Aí a hora que ela vê alguma coisa que tiver propaganda, ela fala, que é isso? Quer não, tchau. E vai embora. Exatamente. Entendeu? Então a gente tem que pensar futuramente como a gente alcançar mais essas pessoas. Aí volta na questão do conteúdo orgânico. Porque quando eu falo tráfego orgânico, parece que eu estou falando alguma coisa, né, muito abstrata. Não. A gente gera conteúdo para a gente divulgar a nossa empresa. Sim. Seja uma foto, seja um videozinho falando de um produto, seja um vídeo falando de um serviço. Por exemplo, nosso carro estourou o radiador. Aparentemente. Sei lá, começou a vazar água e esquentou. Por algum motivo, teletransportaram a cachoeira de Foz do Iguaçu para dentro do nosso carro e ele começou a vazar no chão. Parecia que tinha cachoeira lá. Verdadeiro Niagara Falls. Eu imaginei o pica-pau, gente. Eu acho que eu vou fazer uma montagenzinha. Aí, que o mecânico, que é o Gleicinho, que é um parceiro nosso, eu conheço o Gleicinho desde 7 anos de idade. Coitado dele, né? Ele, certeza, porque ele gosta de trabalhar com isso, ele deve ter feito um vídeo mostrando como é que o trem deu errado. E aí você dá uma dica, como é que você evita de dar essa cagada. E né? puxada de orelha. Assim, se não tiver feito, Gleison, perdeu a oportunidade. Perdeu. Entendeu? Então você consegue fazer conteúdo com seu serviço. E você não precisa fazer um conteúdo extenso. Não. Você não precisa fazer um conteúdo que você vai digitar muita coisa. Não, cara, é o mínimo. E, mais uma vez, igual a gente falou no outro episódio, legendar. Faz vídeo, legenda. É melhor para você. Exato. Porque você está conversando com mais pessoas. Porque não é todo mundo que consegue ouvir um vídeo, entendeu? Tem muita gente que não consegue ver um vídeo, mas consegue ouvir. Então você faz o vídeo de maneira que a sua fala, o que você está falando, descreva o que está acontecendo. Exato. Entendeu? Então tem essa importância da gente ser, a gente deu uma volta gigante e chegou lá, inclusivo. Entendeu? A gente falando com mais pessoas, não deixando ninguém para trás. Porque todo mundo ganha dinheiro, de algum jeito. Todo mundo precisa consumir. Exatamente.
E se o seu produto pode atender esse tipo de pessoa, por que você está perdendo essa oportunidade? Exato. Porque é isso, é perder. O cliente está lá, entendeu? O nosso cliente está lá na rua. Ele precisa comprar. Exato. Tipo, como assim precisa comprar? Ué, ele precisa do seu Ele produto. tem uma necessidade. Eu, por exemplo, a Integrar Comunicação vende serviços de comunicação. A gente tem site, tem mídia social, tem consultoria, tem um monte de coisa. Então, se o cara tem uma loja, ele vai precisar de algum tipo desse serviço. Por que eu não vou conversar com ele? Exato. Eu não preciso e nem devo fazer um conteúdo que seja focado, gente, aí volta. Eu sei que às vezes é difícil pensar, mas você tem que ir e voltar. Por que eu tenho que falar disso, de ir e voltar? Você vai no público focado e amplia o leque. Amplia o leque, mas não deixa o leque ficar muito aberto, não, na sua fala. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo... Tem lá uma outra Larissa na rua, entendeu? Uma mãe que tem uma criança nova, que não consegue assistir vídeo ouvindo o som do vídeo para não acordar o bebê, não dá para pôr um fone de ouvido, que o fone de ouvido fica batendo ali, o bebê fica animado. E então, também pode ser que às vezes você está dormindo e vai e não enrolar dá a para pegar o mãozinha. fone de ouvido, então não dá para ela ouvir o áudio. Então tem que ter legenda, porque Exato. aí eu converso com a outra mãe que tem um negócio. Exato. Então a importância da gente ter fazer esse trabalho de inclusão é para a gente ter mais oportunidade da gente vender para mais pessoas. E aí vocês estão pensando assim, poxa, mas o Ali está falando, a Larissa está falando desde o início do podcast de público focado. E agora você já está falando que vai ampliar. Mas a estratégia é de vai e volta. Exato. Vai e volta. O que é esse vai e volta? Público focado é, por exemplo, vou citar o exemplo do carro. Gente, o carro estragou comigo. A minha alma saiu do corpo e voltou, porque eu já sabia meio que estava acontecendo, porque eu já tinha já tinha visto vazar a água e não consegui ir no mecânico de imediato. E aí, de repente, estou eu voltando para casa, meu carro aparece no painel, stop. Imagina o meu desespero. E eu já sabendo do que se tratava, e o sinalzinho do termômetro, né? Apareceu o stop e o sinalzinho do termômetro. Eu sei que isso é superaquecimento. Eu sei que isso dá um BO gigante no carro. Por que você sabe que é superaquecimento, Larissa? O Gleice me contou. Tá vendo? Gleicinho. Eu fiz curso, gente, com Gleicinho o salvou Gleison. nosso carro. Talvez a gente ia ferrar com mais aí. Eu fiz curso com o Gleison. Focado em mulheres. O curso foi focado para mulheres, porque, no geral, mulher não é costumeiro entender de carro, porque a gente não é ensinada. E não quer dizer que a gente não tem interesse. Porque, assim, né, sem querer ser... Que era o que acontecia. E eu não vou fazer isso. Inclusive, eu não faço isso hoje com a minha filha. Não era coisa de menina. Exato, gente. Não existe isso mais. Não devia nem ter existido antes, de coisa a colar. Mas é costumeiro. Então, o que Mas acontece? você não quer saber, não. Porque Larissa nunca teve, o pai da Larissa nunca teve carro. Então não ia ensinar nunca. Eu não ia saber. Não seria uma coisa que eu saberia. Mas em defesa da Larissa, eu também não sei, não, viu? Eu não fiz o curso com o Gleicinho, eu não tenho noção. O Alien é pior que eu, gente. Detestei carro. O Ali não sabe o nome de carro. Sei não. Ela fala, que carro ali, o Argus. Qual carro, Larissa? Aquilo ali. E eu, tá, ele é o Argus. Tudo bem, se ele fosse o Glauber, você estaria falando comigo do mesmo jeito, que tanto faz. Então, o que acontece? Então, vamos lá, pensando no público, né? Mulher que entende menos, não tem um entendimento tão grande de carro, né? Mas olha que bacana, eu soube o que estava acontecendo com o meu carro por causa de um curso que o Gleison deu para mulheres, só tinha mulher lá no curso, para entender exatamente o seguinte, fora o stop, gente, vamos fingir que, sei lá, o painel queimou o stop, não apareceu o stop. E apareceu só o sinalzinho de termômetro. Você tem que saber, gente, apareceu o sinal de termômetro, desliga o carro. É o que eu faço, apareceu um sinal que eu não sei o que, eu desligo o carro, ligo pra alguém. Desliga o carro. Mas o bacana foi, Larissa me ligou e falou, deu tal problema, traz água aqui pra mim. Aí eu levei.
cara já tá arrumando. Poderia conversar e conversou, no caso do curso, com outras mulheres. Exato. Foi uma situação que aconteceu comigo, mas que eu tenho certeza que várias mulheres já devem ter passado por isso. Não, e aí a gente vem num outro ponto que a gente também já conversou, é porque você tá falando assim, talvez o pessoal esteja em dúvida, mas você falou para ser específico, agora você tá falando para ser mais aberto, mas o ponto é o seguinte, gente, a gente pode ser específico, certo? Mas a gente tem que lembrar que existe a empatia e que o povo conhece, que as pessoas conhecem pessoas. E vão ter, apesar de ser específico, o gosto não é só de uma pessoa. Se você faz uma propaganda, entendeu? Se você faz um conteúdo, propaganda não, a gente tá falando da parte de criação de conteúdo. Bom, você me faz um conteúdo para mulheres com filhos menores de 3 anos de idade, eu vou lembrar da Larissa, eu vou lembrar da Morgana, que é uma colega nossa, que inclusive foi madrinha do nosso casamento, eu vou lembrar da Fernanda, eu vou lembrar eu vou lembrar de um monte de mulheres que estão nessa situação. E quem viu a propaganda foi eu. Se eu achar que a coisa é legal, porque o conteúdo apareceu pra mim, eu vou indicar a Larissa e vou indicar as outras meninas. Entendeu? Do mesmo jeito que a Larissa vai ver um conteúdo, por exemplo, para homens que têm problema no joelho. Algum tipo de exercício, algum tipo de cirurgia, ela vai lembrar de mim. Homens acima do peso, que é mais fácil. Aí ela vai lembrar de um monte de gente. Porque tem eu, Elias. O Gleici não tá acima do peso, só pra molar. Às vezes não é para mim que estou assistindo, mas eu lembro de alguém. Eu posso dar exemplo para a pessoa. É porque a segmentação é outra coisa que é legal a gente falar, voltando lá no início da conversa. Quando você segmenta, você fala com a pessoa, né? Você cria a sua persona, você tá falando para aquela persona, mas eu posso conhecer aquela persona. Exato. Que é o que eu acabei de falar, basicamente. Porque eu posso conhecer aquela persona, entendeu? Uma pessoa que encaixa naquela persona que você tá falando com ela. Exato. E aí a gente tem que lembrar, é internet. A gente tá falando pro mundo inteiro. Para todo mundo que tem interesse naquele tipo de conteúdo, ele vai te ver. Exato. E eu volto a bater na tecla. A gente tá falando de orgânico. Porque tudo bem, o tráfego pago vai aparecer por causa de associação quando você pesquisa alguma coisa, mas o que vai aparecer mais é o orgânico. Porque empresas que estudam, que se preocupam como trabalhar com anúncio, sabem que se mostrar mais anúncio do que orgânico, ela vai perder visibilidade. É, porque as pessoas não conectam com o anúncio. O Google, por exemplo, que é uma empresa de comunicação que eu acho fantástico o jeito que eles trabalham, você vai olhar a questão de quantidade de resultado para tráfego pago e resultados de tráfego orgânico, você vai ver que sempre o tráfego orgânico aparece mais. E o tráfego pago aparece numa quantidade um pouco menor, que eles aumentaram, mas ainda dividido em 2 partes. Você tem o bloco que aparece na parte de cima do resultado da pesquisa, que são no máximo 4 consultas de anúncio, e fica escrito lá anúncio, e você tem um bloco de baixo, no final do resultado da pesquisa orgânica, que está escrito anúncio. Entendeu? E nós temos que pensar também em questão de orçamento, gente. Por exemplo, quando você deu um boom com a pandemia, e todo mundo queria pesquisar coisas que auxiliavam imunidade, por exemplo. Imunidade era uma palavra que não tinha, antes da pandemia, não tinha um valor alto. Com a pandemia, o valor da imunidade para aparecer, porque palavras têm valor, Certo. Imunidade, o preço foi lá nas tampas. Subiu demais. Agora é banido, tá, gente? Imunidade você não pode usar mais, não. É porque começou É porque as pessoas golpe, usam de maneira errônea. Não é nem golpe, né, cara? O cara usa, ele acha que ele tá fazendo algo positivo e acaba que é entendido como má fé. Exato. Porque não quer dizer que... deixa eu chutar um trem bem absurdo aqui pra não pegar ninguém. Que raiz de jiboia, que é essa planta, não quer dizer porque eu acho que a raiz de jiboia é um remédio pra inflamação na garganta, não quer dizer que seja, porque se nenhuma empresa séria estudou, fez pesquisa, e aí outras empresas confirmaram o estudo, fizeram pesquisa, publicaram isso, confirmando essa informação,
Isso não pode ser divulgado. Exato. Isso aí divulgando, na minha cabeça eu tô fazendo de bom coração porque minha avó me ensinou que é assim. Exato. Mas isso pode matar os outros. E realmente não quer dizer que não seja. Claro, estão fazendo uma coisa fictícia. Não tomem raiz de jiboia, tá? Vou deixar bem claro aqui. A raiz de jiboia, né? Não seja, porque a gente sabe que tem muitas plantas que são medicinais. Mas, e que os remédios que os remédios vieram dessa planta. Mas o problema está na quantidade, que não foi estudada. E não é só isso. Um negócio que você tinha me contado, que eu não sabia que funcionava assim, porque, né? Eu quase fugi de todas as aulas de química. Que quando as empresas vão trabalhar com produto, ela tira o que faz bem e tira o que faz mal. Exato. Porque você não tem só um componente. Sei lá, aspirina, né? Eu acho que ela é tirada da casca da árvore, esqueci o nome. Acho. Eu acho que é mesmo. Pois é. Então não tem só aquele componente que faz aspirina. Tem aquilo lá e tem mais um monte de coisa. Celulose. Se for de casca de árvore mesmo, vai ter celulose, vai ter mais um monte de coisa. Então eles tiram tudo que não é o que vai resultar na aspirina. Entendeu? E aquelas coisas que eles tiram pode fazer mal. Exato. Então, enfim, é isso. Isso aí foi o Arlen e a Larissa falando de coisas que eles praticamente não entendem muito, tá? Vamos focar no que a gente entende um pouquinho mais. Porque química e farmacos não tá dentro da minha área. Não tá na nossa expertise. Ela tá na minha expertise tal qual a operação de cérebros. Tá bom? Cérebros. Gente, se alguém conhecer uma fonoaudióloga, indica pro Arlen, porque eu de aparelho... Que eu estou de aparelho, gente. Eu de aparelho tô falando melhor que o Arlen. Vamos indicar aqui nos comentários uma fonte. Mas o problema não é falar, o problema é lembrar como é que pronuncia a palavra, que a cabeça tá ruim. É isso mesmo, né? Cérebros. Cerebros. Aí, ó, é igual entregar. Entregar. Tá difícil. Mas olha pra você ver, o Leandro teve aqui semana passada e ele também teve dificuldade, porque integrar atrapalha a gente a falar entregar, tá? Então, foco, Larissa, você tá pior que eu. Tá? Puxa o microfone um pouquinho pra frente, quando você vira pra lá, você sai dele. Pra você falar aqui. Você pode olhar pra lá. Você só puxa pra trás um pouquinho, pra você falar assim, ó. Entendeu? Mas então, foco, Larissa, tá? Mas a segmentação, a maravilha da segmentação é essa. Porque a gente foca no tipo de pessoa, na persona que a gente vai criar, entendeu? E aí, a segmentação é pra quê? Pra criar anúncio? Não, pra criar anúncio você tem a persona, né? Para criar produtos e serviços, você tem a segmentação. Quem é o público que eu quero atender? E aí você foca, que você entende, que aí você vai fazer, querendo ou não, você vai criar persona para atender aquele produto vai atender, e aí você vai criar o produto mais específico. Hoje em dia... Ou conteúdo mais específico. Você já tem o produto, mas o conteúdo você vai formular de uma maneira diferente. Por quê? Vamos dizer que queira vender um produto de cabelo para o Arlen. Vai ser de um jeito. Vender um produto de cabelo para mim é outro jeito. Por quê? Porque como eu gosto de saber mais sobre produtos de cabelo, eu sei a diferença de um cacho A, B, enfim. O Arlen não sabe. Para ele é assim. Você quer vender produto de cabelo pro Arlen, vende pra Larissa que ele usa. Eu não vou comprar produto de cabelo. Exatamente. Esses dias eu tomei banho no outro banheiro e você roubou o shampoo de lá, né? Sim. Eu lavei a cabeça com sabonete, que era o que tinha. Você tava dormindo, não ia te acordar. Aí eu lavei a cabeça com sabonete, porque o importante é estar limpo. Pessoas vão ficar muito revoltadas com essa informação, com essa afirmação minha, mas é assim. Mas aí, ó, olha que bacana. Um público que você vai ensinar que não é o ideal. Você já me ensinou que não era o ideal. E aí você... Mas não lavar a cabeça não era uma opção. Que acha que tá tranquilo. Da mesma maneira que nós falamos no outro podcast com a Natália, do lavar o rosto com o mesmo sabonete. Tem gente que faz isso porque não sabe que é ruim para a pele. E aí você ensina. Sim, faz parte do serviço nosso também, né? De ensinar como é que o nosso produto deve ser consumido, por que o nosso produto deve ser consumido. Porque ninguém é obrigado a saber que, por exemplo, você tem que dar revisão no seu carro de tantos em tantos quilômetros. Ninguém é obrigado a saber. E ninguém lê manual, gente. O manual tá lá de enfeite. Vai lá ler, ninguém vai ler o manual. Pra quê? Não precisa. Ou melhor, ninguém não. Tem gente que lê, mas a grande maioria não vai ler.
Você compra um vídeo... Nossa, eu fui longe agora. Você compra um videocassete. Você não compra um videocassete, Você nunca comprou um videocassete. Não vai comprar mais nunca um videocassete. Você compra um videogame. Tem um manual lá dentro. Você lê o manual? Não, eu não. Ninguém lê. Eu não. Você pega um carro novo, se você tá com alguma dúvida, você pergunta ao vendedor. O resto você não precisa saber. Se fosse importante, eu tinha te contado. Entendeu? Ninguém lê o manual. 3 pessoas. Entendeu? Então, a obrigação nossa... E assim, não é só obrigação. É um espaço no mercado que a gente tem. É uma estratégia, muito É bem dito. estratégico você ensinar. Por quê? Vamos dizer que você está com um produto novo. Não estou falando que você inovou e criou um produto do zero. Não. Você está com um produto de cabelo novo que é focado para o público X. O público X não te conhece. Não Exato. conhece sua marca. Ou até pode conhecer sua marca, mas não conhece aquele produto, porque aquele produto é novo. Isso. Você tem que ensinar, não tem não, gente? Você vai Exato. mostrar. Propagandas ensinam a utilizar. Mesmo que seja a coisa mais boba no sentido assim, este produto é para cabelos cacheados. Você não está ensinando para que serve seu produto? Fato. Você está ensinando que aquele produto serve para cabelos cacheados. Agora, olha que bacana. Ao invés de você pagar caro para atingir um público muito grande. E aí eu não estou falando só de internet, não, gente. É propaganda TV, propaganda em rádio, propagandas no geral. Você utiliza, sim, esse mecanismo que é muito importante, mas se as pessoas já estão começando a falar do seu produto, a conhecer do seu produto, porque você está aparecendo de maneiras diferentes na rede social, com influencers, você vai ter que... Você não vai precisar gastar tanto dinheiro para conseguir mais pessoas. Porque outra coisa também, a gente acha assim, não, eu vou fazer... Porque as pessoas não têm noção, por exemplo, de tráfego pago. Como que funciona o tráfego pago? Porque é uma coisa nova. Então, as pessoas não têm noção de como funciona o tráfego pago. E, tipo assim, vou dar um exemplo. Palavras, termos, têm valores diferentes. E aí, você gasta X para uma palavra. E você gasta Y para outra palavra e para outra região. Porque, às vezes, não é só a palavra que é mais cara. Naquela região, você tem um concorrente que está pagando mais pelo aquele termo. Então, aquele termo naquela determinada região ele vai ser mais caro. Isso tudo tem que ser analisado estrategicamente, metricamente e revisado a cada anúncio. É o que a gente cansa de falar, né? Você planeja, executa e analisa o resultado. Planeja, executa e analisa o resultado. Se não fizer assim, você joga dinheiro fora. Exatamente. Você joga dinheiro fora. Então cobre dos seus estrategistas Exato. que te deem os resultados para você poder entender onde que você tem que melhorar. Exatamente. Certo? Eu mexi aí porque seu alto tava baixo, Tudo bem. tá? Me xinga não. Aí eles caíram de abelhudos. Não era pra cair, não. Então, gente, entendam as maravilhas que a comunicação atual tem e usem todas as ferramentas que você tem disponível. Eu ia falar isso agora. A ferramenta é complexa para te dar um resultado mais afunilado. Para a pessoa que chegar em você, ela já tá o quê? Larissa? Qual que é a palavrinha mágica do dia? Segmentada. Entendeu? Porque você vai criar a lista com as palavras que a Larissa falou. Cada palavra é um valor. Aí tem a questão de lance e tal. Não vale a pena aprofundar nisso aqui. Então, não é o mérito a gente explicar isso aqui porque é complexo, não vale a pena, tá? Mas então, você faz a segmentação, você faz a pesquisa, você faz o trabalho nas palavras de maneira para segmentar quem você quer que te encontre. E não é nem só nas palavras. Você pensa de maneira estratégica qual público você quer alcançar. Exato. E aí, como eu vou alcançar esse público? Eu não vou, igual o exemplo que eu citei. Gente, não adianta vender shampoo e condicionador pro Arlen. Ele não sabe a diferença. Não. Entendeu? Ele vai pela cor, pelo cheirinho. Se eu for comprar pra mim, é cor e preço. Vou dar um exemplo também. O Arlen foi no supermercado esses dias para trás. E aí, mães,
e esposas, que a gente tem o hábito da gente tomar para si, no geral, essa tarefa doméstica. A gente não ensina nossos filhos e nossos esposos as coisas. Eu fiquei um pouco brava, trouxe um monte de coisa errada. Trouxe, que é desatento também, trouxe saco plástico errado, saco de lixo pequeno, tava trazendo papel higiênico que eu não queria, porque ele não tá acostumado, quem pega sou eu. Em minha defesa do saco plástico, tava na cestinha errada. Porque a cestinha tava certa. Então, Entendeu? o que acontece? Me trollaram. Existem modos de chegar também no Arlen. Por exemplo, Arlen, você sabe que existe saco de lixo perfumado, não sabe? Sei. Por quê? Porque você me apresentou. Porque eu comprei. Porque, por exemplo, pro lixinho de pia, de cozinha e de banheiro, ele é ótimo. Principalmente citronela, pra espantar aqueles mosquitinhos insuportáveis. E aí você ensina pro seu cliente, você chama, não é ensinar isso, mas nem ensinar, você mostra seu produto, por exemplo, gente, saco de citronela, sacos com odor de citronela, ideal para o verão. Porque com o verão, vem os mosquitos. Eu tô querendo arrumar um lança-chama aqui, de tempos em tempos, você passando ele em casa, matando aquela... Gente, como pode? Então, não há produto que você não consiga direcionar. Você só precisa pensar em quem você quer conversar. E não esqueça das pessoas. Fique atento ao mercado. Fique atento. Pare um pouquinho do seu dia, do seu mês, enfim, para ver o que está acontecendo no mundo, fora até do seu nicho. Uhum. Porque às vezes você acha, dentro do seu nicho, uma pessoa ali que está esquecida, que ninguém está falando com ela. E aí, você vai falar com ela. Exato. E vai garantir o seu din-din. E vai garantir a sua venda. Então, hoje, a proposta era essa, né, Larissa? Sim. Espero que tenha ficado claro para vocês a importância da gente segmentar o produto e reforçando também a questão da persona. Porque os dois andam casados um com o outro. Exato. Entendeu? Porque ajuda a gente a focar no que a gente quer atingir. E aí, reforçando também que a gente já falou, não se limitar. A gente consegue atender, dependendo do produto que você entrega, dependendo do serviço que você entrega, você não precisa atender só dentro da sua cidade. Hoje está fácil ir para cidades ao redor, entendeu? Entregar um produto. Então, a gente pode sim aparecer para pessoas das cidades vizinhas. Não vou te falar para você atender o estado inteiro, o país inteiro, eu não sei qual que é a sua condição. Mas, de qualquer maneira, às vezes a gente pensa que não consegue atender. Vou dar um exemplo bacana de uma pessoa que eu gosto muito, não conheço pessoalmente, conheço só pela internet, que é a Caroline, que fez meu planner. Ela já tem, eu não sei quanto tempo a Carol faz planner, mas já tem mais de 3 anos fácil. Certo. Ela já vendeu até para fora do país. Não, mas quando eu digo questão de atender fora, que tem coisa que é difícil, o produto é mais fácil, porque você tem a transportadora, você tem um correio, você tem essa despesa, mas o pessoal já está acostumado a saber quando você vai comprar algo fora, geralmente você está acostumado a pagar o frete. Não é tudo que se compra sem. O mais difícil quando eu falo da pessoa tentar tirar essa limitação é para serviço. Porque, por exemplo, como é que pedreiro? Já é mais complicado, o pedreiro tem que ir lá. Mas aí certo? Ele pode criar um infoproduto que ele vai ensinar pedreiros a fazer o que ele faz. Não, cara, mas nem isso. Hoje em dia, o que eu queria dizer, ele pode criar o infoproduto, é uma ideia genial, já deve ter, inclusive, Sim. que é uma ideia muito boa mesmo, mas o que eu tô falando é o seguinte, não sai caro hoje o cara sair, por exemplo, Itaúna, que a gente tá, e atender para de Minas, ou de Vinópolis, ou Itatiaia-Sul, que são cidades que estão a menos de meia hora de volante. Sim. Entendeu? Em situações convencionais. Entendeu? É a gente tirar da nossa cabeça como profissionais, como empreendedores, que atender fora da cidade não é ruim. Então a gente vai chegar naquela pessoa através da internet, a pessoa vai ligar e falar assim, não, vamos aí atender. A manutenção da nossa máquina de lavar, a empresa que faz é de Pará de Minas. Levou minha máquina para Pará de Minas. Eles vêm, buscam e levam para lá. E para eles está ótimo. Então, a gente tem que tirar essa limitação. Porque, mais uma vez, não sei, Larissa,
Mas meu pai me limitou muito a minha ideia de questão de trabalhar fora, atender fora, esse tipo de coisa. Então deve ter muitos empresários que talvez estejam na mesma situação que eu, por exemplo. Tem que ir lá, não, mas eu vou atender em Divinópolis. Vai, por que não? Monta no carro e vai. Obviamente, você vai fazer o cálculo do serviço que você vai fazer, você vai pôr gasolina, você vai pôr esses trem tudo, né? Na precificação sua. Sim. Mas dá para atender. E aí você tem uma cidade nova para virar mercado sua. E um público diferente. Exatamente. E você vai crescer com esse público. Porque a gente aprende, a gente ensina, mas a gente aprende muito mais. Aprende. Nossa, eu aprendi muito com todos os clientes nossos, nos ensinam demais. Sim. Tudo. Muita coisa. A experiência é muito boa. A troca de experiência é algo fantástico. E assim, né? É um público diferente, mas está dentro do mesmo segmento. Exatamente. Entendeu? Então voltamos para finalizar com isso. A segmentação é boa porque você tem, igual eu falei do nerd que tem 2 dentro do seu ciclo, dentro da sua bolha, vai ter mais 2 dentro de outra bolha, vai ter mais 2 dentro de outra bolha. Daí uns dias você tem uma empresa que atende 50 pessoas por mês, porque está em bolinhas diferentes, Exato. mas no montante os caras fazem seu pagamento. Já tem um tempo que a gente conhece, mas aqui Itaúna tem uma loja especializada em card games, entendeu? Olha o quão específico é isso. Card games, joguinho de carta, Pokémon, Magic. Tem poucas pessoas que conhecem. Algumas das pessoas que estão vendo aqui não sabem nem do que eu tô falando. Mas a loja é segmentada para isso. E o cara tem um público absurdo lá. Porque é só ele aqui dentro de Itaúna. Ele Exato. atende Itaúna e região. Exatamente. Um gênio. Paulo. Um abraço pro Paulo. Top. Gente boníssima. É. Entendeu? Então, Larissa, eu acredito que é isso. Abordamos bastante o assunto. Espero que tenhamos ajudado você a abrir um pouco seus horizontes. E eu espero que a gente consiga ajudar. Então é isso, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.